Lucas Silva nasceu para jogar no Cruzeiro. Por que ele é peça tão importante nesse esquema do Leonardo Jardim e por que com ele o Cruzeiro consegue beliscar as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro? Vem com a gente que essa análise aqui é sobre o Lucas Silva e a gente vai te explicar essa situação, mostrar por que ele está em tão grande fase com a camisa da Raposa. Lucas Silva está fazendo um baita campeonato brasileiro, por isso, Visão para Jogo de hoje, a nossa análise é sobre os comportamentos do Lucas Silva na equipe do Cruzeiro com o Leonardo Jardim. E para isso, eu tô aqui ao lado dele, Matheus Santana, que destrinchou, né, as funções que o Lucas Silva tem nesse time do Cruzeiro. Ele é um cara que, apesar de um volante, ele não é bem um marcador, ele é praticamente um meia que joga na primeira linha do meio campo, né, Mati? É, perfeito. E o torcedor do Cruzeiro pediu aqui no canal, a gente atende, né, Lê? É verdade. Então é importante que o torcedor se inscreva no canal, comente aqui o seu pedido de análise. A gente sempre lê e sempre procura atender os seus pedidos. Para nós é muito importante, né, ter o seu apoio como inscrito. Aproveita para hypar e compartilhar esse conteúdo, porque essa análise do Lucas Silva é especialmente feita para você. Lucas Silva, como você bem introduziu, um cara que ele não é um volante marcador, né? Tem o Lucas Romero, por exemplo, no Cruzeiro ali, que faz essa função e auxilia muito ele. Ele é um complemento ao Lucas Romero. Ele é o cara dessa parte técnica de achar um bom passe e tá surpreendendo até na questão de condução de bola, de dinâmica de jogo. É um cara que tá com um preparo físico muito bom. Em outros momentos ele não teve esse preparo, tá, Lê? Mas, como você bem destacou, é um cara que nasceu para jogar no Cruzeiro, tá? Com a camisa que ele gosta, com a camisa que ele consegue desempenhar o melhor futebol dele. Exatamente. Assim, a gente começa analisando um pouquinho a parte dele sem bola, tá? Ele não é um cara de desarme, daquele combate físico, né? Daquele embate com o adversário. Não vai sair roubando bolas, dando carrinho e tal. A questão dele é mais leitura. Então, ele intercepta passes. Ele é o cara inteligente para mapear esse espaço e interceptar esse tipo de jogada. E aí, ele já gera uma boa situação para seus companheiros. Agora, e já dispara, né? Exatamente. E já tem essa questão da progressão para poder fazer a construção para o time. E isso me chamou a atenção, tá? Sendo bem sincero, porque ele, nos últimos anos, por exemplo, jogando com a camisa do Grêmio, ele era um jogador mais parado, né? E no Cruzeiro ele tá com uma dinâmica de jogo muito boa, Lê. Como você falou, ele leu ali a opção, a possibilidade, né, de roubar essa bola, interceptar esse passe, e aí já recuperou e já saiu correndo, né, para dar esse auxílio com a bola no pé de seus companheiros. Aqui mais uma jogada com o Flamengo, vou até voltar um pouquinho para a gente pegar bem o início dessa jogada. É a mesma coisa, tá? Ele vai ver que esse passe vai entrar, ele mapeia e intercepta. Então esse é o tipo de interceptação, de roubada de bola que o Lucas Silva costuma fazer. Não é aquele cara que vai dar um carrinho no adversário. Não vai estar no cangote no jogador que toca a bola, né? Mas ele pode muito bem fazer essa leitura, né? Algo que outros volantes muito bons marcadores faziam, né? E fazem até hoje. Mas, por exemplo, para usar um exemplo aqui no futebol brasileiro, o Ralf, na época do Corinthians, fazia isso muito bem e conseguia não marcar muito em cima, mas às vezes interceptar muitos passes, né? Então é uma característica que demonstra a inteligência do primeiro volante. O Lucas Silva nem sempre é o primeiro do Cruzeiro, né? Tem o Lucas Romero ao lado, mas é um cara que está tendo essa leitura de jogo e, claro, ajudando muito o Cruzeiro nesse trabalho de recuperação e saída rápida para conseguir acionar, dependendo do jogo, o Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim, as opções que eles têm ali no ataque. Essa leitura é de um jogador muito técnico, né? O Lucas Silva, de fato, é esse cara técnico ali no meio-campo do Cruzeiro. E aqui a gente vê como ele se aproxima em vários momentos para fazer essa saída no pé. E aí o volante que está ali ao lado dele, independente de quem seja, dá esse espaço para ele também vir buscar essa bola e direcionar um passe simples, mas é um passe que clareia a jogada. Aqui uma tabela também muito simples com o seu companheiro, mas é aquele passe em projeção, né? Agora sim, Ale, mais um lance que a gente destaca, assim como aquela interceptação, ele rouba a bola e ó a disparada que ele dá, tá? O Lucas Silva, em alguns momentos na carreira dele, ele não fazia isso não, cara. Não. Ele era um cara mais posicionado ali, né? Mais fixo. E naquele lance ali, ele rouba a bola e sai correndo. Ultrapassa até o cara que tá com a bola, né? Para dar essa opção. No Cruzeiro da primeira passagem, ele era muito mais esse volante, mais construtor de trás, inclusive, né? Não era um cara de tanta chegada assim, até porque muitas vezes jogou com o Henrique, né? O Henrique, que tem toda essa história aí no Cruzeiro que ele escreveu, né? Um cara que com certeza tá na galeria dos primeiros ídolos do Cruzeiro. Não sei se vai ter gente que vai me criticar por isso, mas é um jogador que teve muitas conquistas também, que era um cara mais de chegada, né? Que era mais um 8, né? O Lucas Silva era mais um 5. Claro, teve vários parceiros, mas agora tá mostrando uma característica que o Leonardo Jardim gosta muito, né? Técnico europeu, que tem nessa questão do meio-campo, tem que ter jogadores mais de intensidade física, né? Para poder fazer as duas frentes no campo, com bola e também sem bola. E o Lucas Silva, como a gente tá vendo nos lances, e a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro, né? Desempenhando isso muito bem. Por isso, é um dos pilares desse Cruzeiro que está indo tão bem no Brasileirão. Acho que, como você falou, surpreende ele, porque em vários momentos ele foi esse 5, né? Ele era o cara que vinha, aproximava para receber essa bola, mas ficava ali.
né? E agora ele está fazendo um papel de 8, é quase um box-to-box, né? Então, ele é um cara que está surpreendendo exatamente por conta dessas questões. E aqui mais um lance em que ele recebe a bola aqui no campo defensivo, mapeia a jogada e ele conduz bem essa bola, limpa e já leva o time dele para o campo, no terço final ali praticamente contra o adversário, né? Ele conduz essa bola, ele solta e ultrapassa. Então ele está fazendo muito essa dinâmica, né? De deixar o time dele em boas condições, conduzindo bola, fazendo ultrapassagens, sempre dando essa opção. E isso de fato é algo surpreendente que ele está recuperando no Cruzeiro, né? E até é algo que está chamando bastante atenção da nossa equipe aqui, né? E chamando todo mundo a atenção de todo mundo que está assistindo. Não à toa o espectador pediu, né? Não à toa, de fato. E aqui a gente vê, logicamente, a qualidade técnica dele, tá? Ele é um cara que consegue achar esse passe muito fácil, né? E aqui a gente consegue entender como ele é uma engrenagem fundamental. Ele é o primeiro passe ali, né? Aquele passe mais qualificado que vem de trás. E se esse passe sai ruim, o time não consegue construir. Perfeito. Aqui a gente vê a importância dele mais uma vez, né? Ele toca essa bola e o próximo cara que recebe essa bola recebe em boa condição, um pouco mais na frente e acha geralmente um passe mais perigoso. Mas o Lucas Silva é o primeiro passe ali para essa engrenagem começar a funcionar. Aqui a gente vê que ele direciona a jogada para um lado, vem dando esse suporte, vê o Gabigol do outro lado, direciona para o outro lado. Então, assim, ele vai direcionando a jogada para um lado, vai direcionando a jogada para o outro. Pode Quer continuar? voltar? Não, pode continuar. E aqui mais uma situação, né? Onde ele está de novo no campo ofensivo e a gente vê como ele também arrisca passes, né? E é o que eu ia falar. Você vê como ele está sempre na intermediária ofensiva, como ele é um jogador que ele vem como um meia, né? A gente já destacou no começo do vídeo, justamente por isso. Ele é um volante construtor, mas é um cara que está tendo muito, tá conseguindo ter muitas ações progressivas nesse ano com o Leonardo Jardim e está sendo praticamente mais um meia para o Cruzeiro, né? O que ajuda muito nessa fase de construção mesmo da equipe. É verdade, de fato ele está atuando numa área ali muito interessante, onde ele está conseguindo descobrir um futebol ainda melhor, né, Ale? Pois é. Está se tornando um jogador ainda mais completo. E aqui a gente percebe como ele não tem medo de arriscar esse passe, né? Porque de fato ele tem um bom passe. Isso aí todo mundo sabia do futebol dele, né? Que ele é um cara que é técnico, ele é um jogador que tem um bom passe. Então você vê que ele tenta um passe e acerta, né? A jogada acaba não fluindo e depois volta no pé dele. Aqui mais uma jogada, cara. Olha a velocidade dele nesse lance, né? Se você me fala que é o camisa 10 do time, você acredita, né? Onde ele tá? Você não pode falar que ele é o cara que é o meio atacante do time pelo o espaço que ele tem atacado com o Cruzeiro, né? E como você fala, é uma dinâmica que o Léo Jardim gosta, né? Dessa até troca de posição mesmo com seus companheiros, né? Ele avançando, um outro cara pode vir, descer, receber um pouco essa bola mais no pé. E aqui a gente já entra um pouquinho na bola longa dele. E de fato a bola longa dele sempre chamou muita atenção. Olha a facilidade como ele coloca esse tipo de passe, né? Recebe a bola no campo defensivo, enxerga a jogada e também é um cara que joga bem de cabeça erguida, né? E aí ele sempre dá um passe muito certo. Importante demais para times que têm tanta velocidade, tanta gente que ataca tão bem o espaço no ataque, né? E assim, várias situações. Certo também. Várias situações. A primeira que a gente viu, uma bola longa e direta. A segunda, uma bola até pelo chão ali, né? Agora a gente vê ele fazendo uma tabela, vou até voltar esse lance um pouquinho aqui, a gente vê que ele procura uma opção. Ele recebe aqui, vindo aproximar do zagueiro, e já procura uma opção. Ele dá esse passe e, de novo, se movimenta. Ele está se movimentando o tempo inteiro. Recebe e já de primeira coloca uma bolaça lá no terço final para o companheiro dele aproveitar e fazer a jogada, né? Então, assim, cara, um repertório muito grande de jogadas que o Lucas Silva vem demonstrando. Aqui uma assistência dele, de novo, compilando um pouco disso tudo que a gente está falando. Condução de bola, cabeça erguida, você vê que ele vai direcionar um passe ali para o Caio Jorge, que pode parecer muito simples, tá? Mas é um passe certinho para o Caio Jorge e o Caio já chega muito mais em condição para poder só ajeitar o corpo ali e finalizar no gol, né? Torcedor cruzeirense que acompanha o canal há algum tempo viu esse lance na análise aqui do Caio Jorge. Tem aqui no canal, inclusive tem análise de vários jogadores do Cruzeiro já aqui no canal, de jogos também que o Cruzeiro já fez na temporada. Então, se você acabou caindo aqui por acaso, 95% dos nossos espectadores não seguem o canal aqui ainda. Então, aproveita, deixa lá, aperta lá no botão de seguir, né? Se quiser também ativar o sininho, também é bem-vindo. A gente tem conteúdo direto de análise aqui para você que gosta, não só para o torcedor do Cruzeiro, mas também, claro, fica o convite, porque esse Cruzeiro do Leonardo Jardim está merecendo muita análise, não à toa. Lucas Silva é o assunto de hoje aqui no Visão Tá rendendo muito conteúdo, né, Ale? E o Lucas Silva hoje é um pedido da torcida, né? Como a gente já citou. Olha de novo esse lance, cara. Como ele parte para cima, esse lance foi no clássico, né? E aí ele também é um cara que tem um bom chute a gol, né? E foi uma jogada em que ele dispara ali, eu vou até voltar de novo essa jogada, tá? Que é um lance muito rápido, cara. Ele recebe a bola e ele é o... Geralmente, você pode pensar no Lucas Silva anos atrás, assim. O Lucas Silva iria pra cima do adversário? Eu acho que não, tá? Eu acho que não também. Porque ele não demonstrava essa característica. Cara, ele tá com uma condição de bola muito boa, velocidade, tá com um preparo físico muito bom, tá o tempo inteiro correndo, e aqui ele parte pra cima do adversário, e mesmo com a cobertura, ele dá um corte e consegue finalizar com perigo. Assim, ó, jogadaça, tá, do Lucas Silva. Um pouco de azar, acabou não saindo o gol, né? Enfim, pra gente fechar essa análise,
Dá uma olhada nessa jogada, cara. Como ele pede a movimentação dos companheiros. Vai, ataca o espaço. Ele enxerga muito bem os espaços no campo, né? Vai que eu te ajudo. Vai que eu te ajudo. Vai que a bola vai chegar. Eu resolvo. Fica tranquilo, deixa comigo. E aí sempre dando aquele suporte. De novo, um passe de primeira. Primeiro ele ficou esperando. Foi, recebeu a bola, depois o passe de primeira. E aí o Gabigol vem, na análise do Gabigol, inclusive, tem essa jogada, né? Mas daí já é o recorte ali mais direcionado ao Gabigol, mais pra frente. Aqui a gente traz o lance inteiro, né? Pra mostrar como o Lucas Silva foi o cara decisivo dessa jogada, né? E aí o Gabigol ajuda bastante ele, né? Vou até voltar um pouquinho pra gente trazer essa movimentação do Gabigol, porque o Gabigol vem buscar no pé, o Lucas Silva tá ali fazendo suporte. Quando o Lucas Silva recebe, ele indica que quer receber essa bola aqui. E o que acontece? A marcação do Fortaleza fecha. O Zé Wellison tem que acompanhar o Gabigol porque ele sai sozinho nas costas do lateral esquerdo, não tem o que fazer. E aí ele ganha o campo para vir por dentro, né? Acabou, ó. Marcação do funil que a gente fala, que é a entrada da área aqui, não tem ninguém. Então, se você reparar, até pode voltar um pouquinho ali, Mate. Pode adiantar o lance e tal, né? Pra gente ver bem na hora da finalização dele nesse gol contra o Fortaleza. É exatamente isso que você disse. Aqui o José Wellison está cuidando do funil, que é essa área na entrada da área. Quando o Gabigol dispara e é obrigado a acompanhar, olha o espaço. Ele poderia até ter tocado essa bola. Tinha outras opções, mas aí ele consegue, né, nesse espaço ali do Fortaleza toda baixa, invadir, infiltrar e com o pé esquerdo, né, com a perna ruim, fazer o gol. Coisas que nem eu nem você faria. Né? Você é bom de bola, mas a perna esquerda não é tão boa assim, que eu já conheço faz tempo. Mas assim, ele poderia ter achado o passe, mas nessa fase, meu amigo, ele vai chutar no gol, né? Tá certo. Aí ele vai chutando no gol e, deu de fato, certo, né? tá mais do que certo, né? Tem qualidade pra isso. Esse jogo foi um passeio. Tá? Foi um passeio, jogou muita bola, tá? O Lucas Silva tá jogando demais ali. A gente traz essa análise aqui para atender o pedido da torcida, né, de quem acompanha aqui o nosso canal, é claro. A gente sempre lê os comentários, né, gosta do feedback aí de vocês e atende os pedidos. Mas também porque o Lucas Silva tá merecendo demais, o Cruzeiro tá voando, merece cada vez mais atenção também nossa aqui no canal. E vai ter, tá? A gente tá preparando aí vídeo do Christian, estamos vendo outros jogadores aqui, então você fica à vontade nos comentários aí para fazer o seu pedido também, né? Primeiro Fominhas do ano, que é nosso programa de segunda e quinta-feira às 4 da tarde, na análise do Cruzeiro para a temporada, eu falei como o Christian é importante. Todo mundo aqui da equipe discordou de mim. Daqui a pouco vai ter uma visão para jogo dele especial para você, torcedor cruzeirense, e também para você que gosta de futebol e gosta de análises assim. Essas análises que só são permitidas por conta desses caras aqui da Prometrics. Tô de Prometrics, inclusive, o né? Centro de Inteligência do Futebol. E que nos ajudam com todas as ferramentas, né, Mate? As plataformas, tanto para pegar os vídeos como para ver os números, análise de dados, análise de desempenho, edição de vídeo. Então, eles são os caras que fornecem esse serviço, né, para clubes de futebol e que também fornecem para a gente, grandes apoiadores aqui da OWTV Esporte. Eu só queria fazer um parênteses aqui antes de encerrar o vídeo, convidar o pessoal para acompanhar nosso programa de debate. O Fominhas, toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde. A gente fala aqui sobre temas variados, tá? A gente já falou do Cruzeiro em várias oportunidades. Não tem como, né? O Cruzeiro tá cada vez mais em evidência e a gente sempre fala dos principais assuntos do futebol brasileiro. Então, se você gosta de um programa de debate bem aprofundado, assim como essa análise, é aqui no nosso canal. Fica à vontade aí nos conteúdos. A gente tem conteúdo demais, inclusive vem aqui comigo que eu te conto. A gente tem conteúdo demais de futebol, sempre tentando explicar os porquês do futebol. Esse aqui é o quadro Visão para Jogo, temos outros, temos também brincadeiras, games, teste de conhecimento futebolístico, nosso debate ao vivo. Tem conteúdo pra caramba pra você que, assim como a gente, é amante do futebol. Se você quer um jogador ou um time específico, uma análise, escreve aqui nos comentários, como foi no caso do Lucas Silva, né? Fizemos por conta de uma indicação também de um espectador. Então, se você quer uma análise específica, escreva aqui pra gente. E tá chegando o Guia do Mundial de Clubes, competição que vai balançar aí o mundo do futebol em junho e também no comecinho de julho. A gente espera você porque vai ter muito mais conteúdo e já agradece desde já também por conta de tanto crescimento que o canal tá tendo. Muito obrigado, a gente te espera no próximo vídeo. Deixa o like, compartilha com seus amigos. Estamos te esperando no próximo. Valeu!